Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal, Excelentíssimas Senhoras e Senhores Deputados Municipais, Excelentíssimos Senhores Vereadores, público aqui presente. Permitam-me iniciar com uma saudação a todos os que estão conscientes do pulsar vibrante de Lisboa e sinalizar que o esforço da oposição tem sido de promover uma narrativa de que Carlos Moedas é culpado por não fazer nada. Se me permitem, quero enquadrar este momento nos tempos de Ramalho Ortigão, cuja visão cutilante permanece tão atual quanto necessária. Tal como no final do século XIX, vivemos num período de transição e modernidade, onde o progresso é tantas vezes combatido pela resistência a tudo o que é novo. Só mesmo recorrendo a Ramalho Ortigão podemos analisar esta ânsia da nossa oposição em desclassificar tudo quanto é feito por este Executivo. Como dizia Ramalho em As Farpas, os portugueses têm um defeito nacional. É o de verem as manchas das paredes alheias sem antes limparem os vidros das suas próprias janelas. Eu não tenho essa opinião dos portugueses, mas tenho essa opinião da nossa oposição. E para a nossa oposição, que janelas seriam estas, senão as mentes fechadas que julgam a ação sem considerar o contexto? Para a oposição, Carlos Moedas é culpado por não fazer nada. Porém, com um aumento de 65% no orçamento para a higiene urbana em 2025, pergunto como se é acusado de negligência quando se demonstra trabalho, investimento e compromisso. As ruas de Lisboa são hoje mais limpas, não pela mão de quem aponta dedos, mas pelo labor de quem as percorre para resolver. E sobre esta matéria, recordo que quando Carlos Moedas chegou, existia uma enorme instabilidade no serviço de higiene urbana da Câmara. Não existiam greves, mas existia a ameaça. Carlos Moedas foi o primeiro a resolver e fê-lo com o reconhecimento da mais antiga exigência, indo ao encontro do reclamado por trabalhadores e sindicatos. E qual a resposta dos sindicatos? Foi a paz, foi a justa paz laboral? Infelizmente não. Um número de greves muito superior àqueles que existiam no mandato anterior, deixando de desafio o lixo por recolher. A isto somam-se vários plenários de trabalhadores que ocorrem no horário de trabalho. Só na última semana, de acordo com os números do município, foram 24. Repito, 24 plenários. Isto implica que é impossível completar circuitos de recolha, ficando os caixotes de lixo residencial espalhados pela cidade, mesmo a calhar para as fotografias da oportunidade sobre o lixo por recolher. As ruas, por sua vez, falam por si. 33.892 ocorrências de espaço público foram resolvidas só nos últimos 2 meses, uma taxa de resolução de 98%. Lisboa é uma cidade de cuidado onde a ação fala mais alto que a crítica e onde os lisboetas continuam a apoiar a iniciativa de Carlos Moedas. Mas tudo isto é feito e ainda assim a oposição diz que Carlos Moedas é culpado por não fazer nada. Mas também criticam ainda as políticas de habitação, acusando o Presidente de beneficiar interesses obscuros. Serão os interesses obscuros os justos interesses de milhares de lisboetas que estavam sem casa? Esta oposição são as mesmas vozes que há anos ignoram os anseios de milhares de lisboetas, homens e mulheres, que esperavam pela entrega de uma chave, pela dignidade de um teto. E desde o início deste mandato já foram atribuídas mais de 2.125 habitações. E o que dizer da Carta Municipal da Habitação, que prevê 3.000 novas casas públicas? Além disso, projetos como a reabilitação de bairros municipais e a criação de terrenos para cooperativas habitacionais, com investimentos de 900 milhões de euros, mostram que há uma visão clara para o futuro. Pergunto-vos, onde estava esta eloquência da oposição quando o silêncio deixava estas mesmas famílias sem resposta e sem casa? É curioso como a anterior gestão, sem ambição, que esvaziou a expectativa em relação à nossa cidade, suscita algumas vozes a criticar com um fervor anteriormente inexistente. Tudo isto feito, e ainda assim diz a oposição que Carlos Moedas é culpado por não fazer nada. Depois acusam Carlos Moedas de autopromoção. Que curioso. Será que não sabem reconhecer um presidente que comunica? As farpas que aqui lançam só me levam a recordar Ramalho. É sempre mais fácil acusar a claridade de ser insolente do que habituar os olhos à luz. Moedas não se esconde, age, partilha, informa e explica. A Câmara não é palco de promoção pessoal, é um espaço de serviço público, resultante da iniciativa e vontade política, onde cada gesto se destina ao bem comum. Os resultados falam por si. Lisboa é uma das cidades mais transparentes do país e o prémio e-Capital conquistado é prova de uma gestão alinhada com os padrões de excelência europeus. Tudo isto feito, e ainda assim diz a oposição que Carlos Moedas é culpado por não fazer nada.
E quando falam de mobilidade, apresentando Lisboa como um caos motorizado, esquecem as novas ciclovias, os parques dissuasores, o alargamento da rede de gira. Lisboa não é um atoleiro, é um canteiro de inovação, onde o futuro toma forma enquanto o presente se ajusta. A nova infraestrutura ciclável que conecta o Terreiro do Paço à ponte ciclopedonal sobre o Rio Trancão é um marco da aposta em soluções sustentáveis. Mais ainda, as intervenções no espaço público e os novos passos navegantes demonstram que a mobilidade não é apenas uma promessa, mas uma prioridade concreta. Tudo isto feito, e ainda assim diz a oposição que Carlos Moedas é culpado por não fazer nada. Por fim, dizem que a cultura está esquecida. Contudo, vimos o renascimento do Teatro Variedades, os 6 teatros em cada bairro e a inauguração de novos espaços como o Green Hub, iniciativas que conjugam tradição e inovação. A promoção de eventos culturais como o Piano City Lisboa e o Festival Todos reafirmam a capital como epicentro de criatividade. E o apoio ao teatro aberto é só mais um reflexo de um forte investimento da cultura em Lisboa. Tudo isto feito, ainda assim diz a oposição que Carlos Moedas é culpado por não fazer nada. E poderiam dizer que Lisboa está longe dos bons exemplos europeus. Será? Permitam-me voltar os olhos para outras grandes cidades europeias. No espírito, novamente, de Ramalho Ortigão, cuja pena sempre encontrou na observação do estrangeiro um espelho para refletir as fraquezas e virtudes de nossa terra, permitam deter-me num capítulo que pode iluminar os desafios e as críticas enfrentadas por Lisboa. Comparar-nos com as grandes capitais europeias é um exercício não de humildade servil, mas de aprendizagem ativa e, quiçá, também de defesa contra as acusações apressadas que alguns por cá lançam. Em Madrid, a questão da mobilidade do espaço urbano tem sido uma constante fonte de debate. Os críticos locais e estrangeiros apontam para os congestionamentos crónicos e para as dificuldades de implementação de medidas sustentáveis, como as zonas de baixas emissões. Perguntemos então, quando Lisboa amplia a sua rede ciclável e investe em parques dissuasores, será razoável tratá-la como estagnada? Ainda recentemente foi aprovado o plano de requalificação de Almirante Reis, contemplando uma profunda requalificação por uma avenida que se quer moderna e resolvendo o problema da ciclovia feita em cima do joelho, pelo socialismo. Tudo isto feito, e ainda assim diz a oposição que Carlos Moedas é culpado por não fazer nada. E que dizer de Paris, esse epicentro do esplendor europeu? Sob a gestão de Ana Hidalgo, socialista, a cidade também se viu alvo de críticas ferozes por conta das transformações urbanas. O que diriam aí estes vereadores da oposição? As obras do centro histórico e a criação de zonas pedonais causaram protestos e divisão de opiniões, mas hoje são reconhecidas como marcos de progresso. Em Lisboa, quando o PGDL obriga a um condicionamento temporal das nossas vidas em troca de uma segurança maior contra eventos como o de Valência, parece que apenas a crítica às dores do presente é permitida, ignorando os frutos futuros. Tudo isto feito, e ainda assim diz a oposição que Carlos Moedas é culpado por não fazer nada. Curta a visão de uma oposição que pretende iludir os lisboetas em troca de uma quimera eleitoral. E se falarmos de Londres, com a sua multiculturalidade e dinâmica vibrante, também enfrenta iguais desafios urbanos. A habitação acessível é uma visão para muitos, enquanto os investimentos no transporte público nem sempre correspondem às necessidades. Lisboa, por sua vez, entregou mais de 2.000 habitações desde o início do mandato e com um plano de habitação que promete milhões de investimento, ao mesmo tempo que a oferta de transporte gratuito chega a cerca de 1/5 da nossa população. Tudo isto feito, e ainda assim a oposição diz que Carlos Moedas é culpado por não fazer nada. Então, porque nos tratamos com tanta severidade, como se estivéssemos imunes à complexidade de administrar uma cidade que cresce e muda. Ramalho Ortigão, com a ironia que lhe era própria, diria talvez que os portugueses são tão prontos a encontrar no seu país os defeitos que o estrangeiro, por conveniência ou desinteresse, não enxerga. A crítica nacional, ainda que saudável, carece muitas vezes da perspectiva que nos faria perceber que os desafios de Lisboa não são únicos, mas universais. E mais importante que as soluções que aqui se desenham e que são modernas, inovadoras e em linha com as melhores práticas das grandes capitais. Portanto, seremos justos na análise e generosos na ambição? Lisboa não é uma sombra de Madrid, Paris ou Londres ou qualquer outra capital europeia. É uma cidade que se afirma com coragem e inteligência no palco europeu. E ao fazê-lo desafia os seus críticos a olharem para além do mediatismo e reconhecerem o que realmente é ser uma capital moderna. E em Lisboa, o que vemos na oposição
É um círculo de críticos que preferem deliciar-se num engodo, enquanto o trabalho da cidade avança a passos largos. Ramalho Ortigão, com a sua argúcia, diria que a nossa inclinação para a autossabotagem é o verdadeiro inimigo do progresso. E então, qual será a verdadeira crítica a Carlos Moedas? Caro Presidente, o PSD quer dizer-lhe que o senhor é de facto culpado. É culpado por não fazer nada, em cima do joelho. Disse: